Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Estamos começando agora o programa Valorize a Vida pelo Nova Trento News. Eu sou Fernanda Cassola e eu conto com você. No programa de hoje nós estamos aqui com a Ana Cláudia. Ana Cláudia que é psicóloga, atua aqui no CRAS. E ela vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre os sinais, né? Como a gente pode perceber os sinais que dão indícios, né, de uma pessoa que está sofrendo e tendo alguma ideação suicida ou que está tendo algum comportamento, né? Então, Ana, a gente queria saber um pouquinho mais, assim, como a gente consegue perceber, que sinais que às vezes se manifestam, né? Se existe algum padrão, se não, cada pessoa é uma pessoa, enfim. Geralmente, as pessoas que têm alguns comportamentos específicos, né? Como se isolar, focar nas coisas ruins da vida, né? Uma pessoa que está pensando em suicídio, geralmente ela não consegue focar nas coisas boas. Uhum. Alguns chegam a falar, né? Sobre a tentativa de suicídio, não tem mais aquela vontade de viver, para ela a vida dela não faz mais sentido, né? Uhum. E algumas pessoas também não. Tem pessoas que também não mostram comportamentos de que quer cometer suicídio, tanto que muitas vezes existem alguns casos de pessoas que cometeram suicídio e a família, até amigos, chegam a comentar, né, que mas por que era uma pessoa tão feliz, se mostrava uma pessoa tão feliz, tão contente, e acabou cometendo suicídio, porque às vezes essa pessoa ela é muito fechada, ela não consegue demonstrar os sentimentos. E eu acredito que isso é algo muito específico mesmo da depressão, né? Que a pessoa é muito fechada, não consegue botar os sentimentos dela para fora, e isso acaba gerando todo esse sofrimento dela, né? Uhum, sim. E tem outros fatores que também estão associados, né? A gente vê em muitos estudos aí que demonstram até uma questão de gênero, né? Que está relacionado ao suicídio, né? Que pesquisas apontam até que tem um gênero que tem mais tentativas, outro que tem mais casos, assim, né? Sim. Tem algum estudo, assim, que tu podes geralmente mencionar? São mais os homens, né? Eu acredito porque os homens eles têm mais dificuldade em demonstrar os sentimentos, mais dificuldade em falar, mais dificuldade em procurar ajuda, né? As mulheres já são mais abertas, né? Mas geralmente os homens são mais fechados para isso e aí vai virando uma bola de fogo, né? Porque daí vai guardando, vai chegar um momento na vida dele que ele vai perceber que ele não vai estar mais contente com aquela situação que ele está vivendo, né? Ele fica guardando esse sentimento ruim dentro dele. Sim. E aí, acho interessante quando tu fala desses sinais, né? E que são sinais que muitas vezes eles vão se identificar, né? Como isolamento, que é um dos principais, a negativa, às vezes aquela atividade que a pessoa tanto gostava de fazer e de repente não gosta mais por algum motivo, né? A gente não sabe, né? Então são sinais que a gente tem que ficar em alerta, né? Muda bastante o comportamento, os pensamentos, né?
a rotina, a mudança de rotina, né? A questão de se isolar, não querer mais conversar com as pessoas como conversava anteriormente, né? Então muda bastante coisa. E às vezes a própria família acaba não percebendo isso, né? Porque está tão acostumada ali a conviver com ele naquele ambiente que acha que é normal, que às vezes a pessoa só quer um tempo para si, mas na verdade a pessoa está em sofrimento e não consegue, tem essa dificuldade de pedir ajuda, né? E que muitas vezes, né, até quando tu relatas ali que às vezes a pessoa nem demonstrava nada. Né? A pessoa era muito alegre, às vezes a família, mas eu nunca percebi porque ela, né, sempre foi muito feliz, muito ativa, mas mesmo nesses casos tem alguns sinais que a gente também pode perceber, né? Tem. Porque daí muda bastante o comportamento dela, sempre vai ter um ponto, né, que as pessoas acabam deixando passar despercebido. E até o excessivo, né, também é um sinal. O excesso de felicidade, mudar assim de repente também, começar a mudar a rotina, começar a mudar o comportamento, começar a se desapegar das coisas que ele gosta, porque é meio que um sinal de que ele está se desfazendo dessas coisas, porque ele quer acabar como se fosse uma despedida, isso mesmo. E Ana, a gente sabe que hoje a gente tem um público também, né, de jovens e adolescentes aí que também está em situação de risco, né, até pelo acesso que eles têm a algumas informações, as redes sociais, né, e como que os pais também podem perceber e auxiliar nesse momento, né? Então, os adolescentes, eles também dão alguns comportamentos, né, como até que no caso às vezes a gente acompanha alguns casos de crianças que estão se cortando, tanto aqui quanto na escola, né, que acabam se cortando, perceber o comportamento deles na roupa, porque às vezes é um dia muito quente, eles estão de blusa de manga comprida, tomar muito cuidado, tentar ter um controle com o acesso deles à internet, porque tem muito jovem que faz grupo para fazer um planejamento de suicídio, né, eles ficam sempre em contato para acabar cometendo o suicídio, de incentivo, né? assim, para um incentivar o outro, né? Então, assim, o recado hoje que eu tenho para dar para os pais é que tenham um olhar especial em cima da questão da internet, né? Começar a prestar mais atenção nos seus filhos, dar mais voz para eles, parar e conversar, orientar, ouvir. Porque hoje em dia também a gente vê que tem muitos pais que não têm muito tempo para sentar e conversar com o filho. E às vezes essa criança, adolescente, ela tá em sofrimento e os pais não conseguem perceber porque é uma rotina tão corrida que eles acabam deixando passar despercebido. E sempre de uma forma acolhedora, né? Porque às vezes até esse adolescente não se abre com os pais com medo até de uma repressão, né? Sim, com aquele medo de que a sociedade, né, tem muito disso de falar que depressão é frescura, que ansiedade é falta de trabalho. Eles têm muito essa fala ainda hoje em dia. Por mais que seja uma doença muito delicada de acontecer, as questões de suicídio, ainda tem gente que tem esse pensamento. Então, assim, dê voz ao seu filho, acolha ele, né? Às vezes ele está só precisando de um abraço, de um carinho e ele sente falta disso, dos pais, sabe? Porque na hora de cobrar, o pai sabe cobrar, mas na hora de dar o carinho, tá deixando espaço em aberto. Deixando em aberto, é verdade. Então esse foi o nosso programa de hoje, né, com a psicóloga Ana Cláudia, e conto com você para acompanhar também durante essa semana.
Você acompanhou o programa Valorize a Vida. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ver. Esse programa foi realizado em parceria com a Rede Socioassistencial de Nova Trento e Nova Trento News, a TV que informa e não controla.